Aleluia. Então esta oração serve para afastar incrédulos e até crentes a Jesus. Glória a Deus. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, o qual são reveladas pelo seu Espírito. Glória a Deus. Nós já podíamos começar a pregar a palavra de Deus e é importante em cada reunião deve sempre haver palavra, glória a Deus, mas antes vamos louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Então a palavra de Deus diz no Salmo 22, versículo 3, porém tu és santo, glória a Deus, o que habitas entre os louvores de Israel. Então Deus habita nos louvores de Israel. Em Hebreus 13:15 diz assim, portanto ofereçamos sempre por ele, por Jesus a Deus, sacrifício de louvor. Às vezes nós nos apetecemos a louvar, outras vezes não nos apetece a louvar ou não nos conseguimos concentrar a louvar. Há isto, a inquietação, a perturbação. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, diz em Hebreus 13:15, sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. No Salmo 34, versículo 1 a 5 diz, louvai ao Senhor em todo o tempo. Então, ainda estamos no tempo, louvamos no tempo e fora do tempo. Louvai ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente na nossa boca. Então vamos convidar toda a gente a ficar de pé em nome de Jesus. E se alguém não pode ficar de pé, que se levante em nome de Jesus. Se alguém que está doente, que se levante em nome de Jesus. Se alguém que está com problemas nas pernas, se levante em nome de Jesus. Se alguém que tem problemas nos ossos não consegue estar de pé, que se levante em nome de Jesus. Seja curado e seja restaurado em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos louvar a Deus neste dia em nome de Jesus. Aleluia. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos. Nada é impossível para ti, oh. Nada é impossível para ti, oh. Grande Deus forte em obras e conselhos.
nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti, ó Senhor Deus. Senhor Deus, os céus fizestes e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos. Nada é impossível para ti, oh, nada é impossível para ti. Grande Deus forte, em obras e conselhos. Nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti, oh nada. Nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti, ó Senhor Deus. Senhor Deus, os céus fizestes e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas mãos. Com as mãos de Deus Ele fez a Nada terra. é impossível para ti. Fez a bola. Nada é fez os impossível planetas. para ti. Grande Deus forte, em obras e Faz conselhos. a sua vida, molda a sua vida. Nada, Nada, nada é impossível. Nada é impossível para ti, oh nada. Nada, nada, nada mesmo nada. Nada é impossível para ti, ó Senhor Deus. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com teu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as tuas com as mãos de Deus. Nada é impossível para ti, por isso te louvamos a Ele. Nada é impossível para ti. Grande Deus forte, em obras e conselhos. Nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti, oh nada. Nada, nada, nada mesmo nada, nada é impossível para ti. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus, porque Ele me salvou. Oh, mim, Ele é maravilhoso para ti. Ele é maravilhoso para nós. Ele é maravilhoso, porque Ele me salvou. Oh, eu amo a Jesus. Oh, Um pouquinho mais eu alto. amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus, porque Ele me salvou. Para mim, Para mim, Ele é maravilhoso. Para ti, Ele é maravilhoso. E para nós, Ele é maravilhoso, porque Ele nos salvou. Para mim, Ele é maravilhoso. Para ti, Ele é maravilhoso. E para nós, Ele é maravilhoso, porque Ele nos salvou. Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos salvou. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, oh, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, minhas mãos levantadas, cheias de gratidão,
com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, oh, erguei as mãos, erguei as mãos, vem Santo Espírito, para a vinda do Rei, vem Santo Espírito, prostrai-vos, honrai e adorai, vem Santo Espírito, a sua majestade, se lhe dê louvor, por isso adorai-lhe glória, glória ao Rei dos Reis. Erguei as mãos, vem Santo Espírito de Deus, a vinda do Rei, prostrai-vos, honrai e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor, por isso adorai-lhe glória, glória ao Rei dos Reis. Mãos, erguei as mãos para a vinda do Rei, prostrai-vos, honrai-o e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor, por isso adorai-lhe a glória, glória ao Rei dos Reis, glória, glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei dos Reis. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosanna, Hosanna, Hosanna ao nosso Rei, glória, oh glória, oh glória, oh glória ao nosso Rei, oh magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosanna, 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 Hosanna ao nosso Rei, glória, oh
glória, ó glória, ó glória. glória ao nosso Rei, oh, magnifiquemos ao Senhor, adoremos ao Rei, demos glória ao nosso Salvador, Santo Espírito, és bem-vindo, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei, ó glória, ó glória, ó glória ao nosso Rei. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Magnificai Jesus, o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória ao nosso Rei. Louvemos a Deus em língua. Vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória. Cantemos todos, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo.
tu, Senhor. Oh, louvemos a Deus em língua. Se as águas e as águas do mar da vida, às vezes águas grandes quiserem te sufogar, segura na mão de Deus, segura e vai. Se as tristezas Nesta vida quiserem te sufocar, não vais para a bobedeira, segura na mão de Deus e não fiques depressivo, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, levanta-te e não andas para atrás. Segura na mão de Deus e vai ser jornada. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, queres fugir da vida, segura na mão de Deus e vai. Como é que segura na mão de Deus? Orando, confiando, estando aqui a palavra, confessando, mas segura na mão de Deus e vai, segura, segura na mão de Deus, fazemos uma festa, segura na mão de Deus. E onde está a mão de Deus? Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai outra vez. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Como é que se segura na mão de Deus? Orando, confiando e a palavra confessando, declarando. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia, vamos louvando a Deus, vamos nos conectando com Deus. Oh, tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Aleluia, aleluia, amém, aleluia, aleluia. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, porque a tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera para aquilo que é enviada. Senhor, eu me coloco, aliás, já estou debaixo da tua vontade, que tudo o que eu falo seja debaixo da tua vontade com um propósito divino. Mesmo que eu não compreenda, Santo Espírito, usa-te de mim, coopera comigo e eu coopero contigo para fazermos a vontade do Pai, a vontade do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que me tragam aqui o nível. Temos um irmão novo que se chama Nível. Não, há o Aníbal. O Nível, nunca vi nenhum que se chamasse Nível. Glória a Deus. Então é bom nós louvarmos a Deus. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Já viu? Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor.
e fôlego é vida. As árvores, quando estão a abanar, estão a louvar a Deus. Os passarinhos, quando cantam, louvam a Deus. Os galos, quando cantam de madrugada, que antigamente até as pessoas se levantavam com o cantar do galo, faziam um grande barulho, estavam a louvar a Deus. Aleluia. Então Deus não nos chamou para nós andar, Deus nos chamou não para nós andarmos na gritaria, para andarmos no azedum, sempre mal dispostos, mas para louvar e adorarmos ao Rei. Não andarmos sempre de injustiça em injustiça, sempre de problema em problema, e como é que vai ser, a desejar o mal às outras pessoas, mas Jesus veio para nos ajudar. Então louvar a Deus é muito bom. A gente podia terminar com louvar a Deus. O nosso coração já está bem, já está regado, já nos sentimos bem. Glória a Deus. E é bom a gente sentir-se bem, sem prejudicar as outras pessoas. Já estávamos muito bem. Semeávamos a nossa oferta, glória a Deus, e terminávamos a reunião. Mas precisamos da palavra viva de Deus. Então, a cada dia nós precisamos de meter o nível. O nível é uma coisinha destas, que tem uma bolhazinha no meio. Quando estamos a montar prateleiras ou armários ou qualquer coisa, eu posso olhar e dizer assim, está certo. Outro olha assim e diz, está certo. Outro olha de cima para baixo, está certo. E às vezes pode estar certo, outras vezes pode não estar certo. Então temos que alinhar a nossa vida com o nível, glória a Deus. Às vezes há níveis que não estão certos, mas falando que o nível está certo, então normalmente quando fazem estruturas, tem um nível e tem um fio de prumo, glória a Deus, porque as coisas ficam alinhadas conforme, ficam todas certinhas, glória a Deus. E Deus quer que a gente se alinhe cada dia com a palavra viva de Deus, glória a Deus. Então, hoje o título da minha mensagem é o alimento da fé. Precisamos de alimentar a nossa fé, a nossa confiança, assim como um homem é casado com uma mulher, precisa de alimentar o seu relacionamento, para que o relacionamento vá durando e aumentando, assim nós precisamos de alimentar a nossa fé. Fé não é mais nem menos do que um relacionamento com Deus, glória a Deus. É nós nos unirmos a Deus pela sua palavra, pelo louvor e pela adoração. Uma vez perguntaram a um pastor assim, qual é mais importante, a oração ou a palavra? Ele respondeu assim, num pássaro, qual é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita para ele voar? Voar e sobreviver. Glória a Deus, é as duas. Então precisamos da oração, precisamos da palavra de Deus, precisamos de louvar, precisamos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque nós não podemos fazer nada aqui na terra sem a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus um dia disse, olha, vou-me embora, mas deixo outro Consolador para que fique convosco. Então nós não estamos sozinhos. O Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não o pode reconhecer, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, ou Deus quer que a gente o conheça, porque habita em nós. Quando nós nos juntamos à palavra de Deus, quando nós oramos em espírito, quando nós louvamos a Deus, permitimos que o Espírito Santo de Deus venha até à nossa vida. Eu ontem estava aflito no meu escritório, não sabia o que é que ia falar hoje. Não tinha inspiração. Tenho montes de mensagens, tenho sempre coisas escritas, podia agarrar numa ou agarrar noutra. Há pastores que dizem, que ele está a falar acerca de tribulações, vou falar de tribulações. O outro está a falar da segunda vinda de Jesus, é um bom pastor que tem montes de pessoas na igreja, vou falar da segunda vinda de Jesus. O outro fala de prosperidade, quer ter prosperidade, fala de prosperidade. Isso parece tudo muito bonito, mas é errado. Então qual é a mensagem certa que nós devemos pregar? É nós dobrarmos os joelhos a Deus, orarmos e pedirmos a ajuda e a orientação de Deus.
E diz a Bíblia que Ele nos ensina aquilo que é útil e nos guia no caminho em que deve andar. Às vezes a gente tem que resolver uma situação num departamento público, ou isto ou aquilo, e o advogado e o contabilista aconselham isto e aquilo, mas o meu conselho para mim e para cada um de nós que estamos aqui ao vivo, para esta multidão e para as pessoas que estão lá do outro lado, é nós dobrarmos os joelhos primeiro e dizer: Senhor Jesus, eu neste dia te peço a tua ajuda, e pedir de coração nessa, Senhor Jesus, então, e peço a tua ajuda de coração, ajuda-me, orienta-me para que da minha boca saiam as palavras corretas. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Salvo não é só da salvação eterna, mas é salvo dos problemas. Há pessoas que me assistem que têm orado a Deus, têm pedido a ajuda de Deus em relação à família. E eu, como profeta de Deus, lhe digo: Deus tem ouvido as suas orações. E às vezes parece que não tem respondido, mas Deus tem respondido. Só quando tem a ver com as outras pessoas, Deus não mexe na vontade da pessoa. Simplesmente toca no coração e a pessoa quer seguir com aquela pessoa, não. Mas Deus sempre ouve a oração, porque Deus dá livre-arbítrio. Põe o seu querer e o seu efetuar no coração da pessoa, glória a Deus, mas e depois a pessoa decide se quer estar com aquela pessoa ou não, se quer seguir a Deus ou não, se quer pôr a Deus em primeiro lugar ou não. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, não diz que não amaram a luz, amaram mais as trevas do que a luz. Não diz que não amaram a luz, que não amaram Jesus, mas amaram mais as trevas do que a luz. E porquê? Porque as suas obras já eram más. Então precisamos de amar mais Jesus. Precisamos nos chegar mais perto de Jesus. Precisamos ter comunhão com Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade. E é a vida. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz em João 14, versículo 6. Tudo tem que ser alinhado pelo nível. Deus falou uma coisa, isto e aquilo, mas não está alinhado com o nível, com a palavra de Deus. Não foi Deus que falou, mas Deus falou-me, deu-me um sonho acerca de um familiar que já faleceu. Não está de acordo com a palavra de Deus, não está alinhado com o nível, com a palavra. Você pensa que aquilo está direito, mas aquilo está inclinado, está completamente torto. Deus nunca fala às pessoas através de imagens. A Bíblia diz em Êxodos 20, versículo 1 a 4, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: falou e fala. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Mas sabe, isso era lá para o Velho Testamento. Deus diz que nos tirou do Egito e da casa da servidão. As coisas se repetem. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem te encurvarás elas, porque eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborreçam, e trago misericórdia sobre milhares. Então, se você tem idolatrias, imagens de Fátima, padroeiros, crucifixos, agarre nisso tudo e jogue fora em nome de Jesus. Porque isso atrai mal à sua vida, atrai maldições, atrai demónios, atrai doenças, atrai tensão arterial desequilibrada, atrai uma série de coisas. Então Jesus vem para nos ajudar. Glória a Deus. E se nós não falarmos a verdade, a mentira prevalece. Então Deus chama pessoas neste tempo para falarmos a verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já vi, era tão bom termos terminado com o louvor,
agarrávamos na nossa semente, na nossa oferta, nós semeávamos. Há pessoas que ouvem, precisam de semear também, pôr a palavra de Deus em prática. E terminávamos a reunião, mas precisamos de ouvir a palavra de Deus. Precisamos a cada dia saber o caminho. Diz que larga é a porta e espaçoso o caminho. Estreita é a porta e apertado o caminho. E poucos são os que entram por ela e que seguem naquele caminho. Glória a Deus. E Deus quer que nós sigamos naquele caminho. E como é que vamos seguir naquele caminho? Com a ajuda do Espírito Santo. Hoje há tanta coisa na internet, tanto pastor, tanto pregador, e às vezes, desculpa a expressão, tantos burlões e tantos vigaristas. Então a pessoa deve de orar: Senhor, queres que eu esteja neste lugar A, B ou C? Devemos de orar. E então você pode ter estado um tempo num determinado lugar e Deus mudar o rumo da sua vida. E porquê? Porque às vezes esses líderes também mudar o rumo da vida deles, ou porque Deus quis que você tivesse um período de tempo naquele lugar e depois mudar o rumo da sua vida. Mas sempre foi assim, sempre se fez assim, sempre vou seguir aqui, vou ser fiel. Gente, eu acredito que nós devemos ser fiéis, sim, mas, em primeiro lugar, fiel a Jesus. O Abraão podia dizer: eu vou ser fiel aqui na minha igreja, na minha família. Mas Deus falou ao coração dele e disse: sai dessa igreja, sai dessa família e vai para o lugar que eu te mostrar. Claro que foi uma decisão difícil para Abraão, mas ele seguiu a Deus. Então a gente vamos, acima de tudo, seguir a Deus, não a religião, mas seguir a Jesus. E se nós seguimos a Jesus, somos líderes, Deus vai juntando pessoas a nós, ou se não somos chamados para liderar algum movimento ou alguma coisa, nos associamos e nos ligamos a uma determinada pessoa, glória a Deus, um determinado ministério. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Há pessoas que têm problemas no estômago, dores no estômago, problemas no estômago. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa dor, toda essa enfermidade, todo e qualquer mau funcionamento do estômago, em nome de Jesus. Deus disse-me para semear, para colher. Semear o quê? Não estou agora a falar de ofertas. Semear saúde para colher saúde. No outro dia fui à feira, uma senhora falava assim muito rouca, perguntei o que é que tem, e ela acho que tinha um problema nas cordas vocais ou isso. Eu disse: você acredita em Deus? Acredito. Falava assim com a voz muito rouca, e eu impus as mãos nela em nome de Jesus e falei vida e saúde para a sua garganta em nome de Jesus. Então Deus nos chama para nós semearmos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ore por mim, claro, gente ora. Mas mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A gente estar em perfeita saúde, porque Deus assim quer, e pôr as mãos sobre os enfermos. E mesmo que você não esteja em perfeita saúde, você começa a semear saúde, começa a divulgar a palavra de Deus e você colhe. É como na área financeira. A pessoa não é preciso ser milionário, ter ganhado euro milhões, ter um grande salário para começar a semear. Aliás, a Bíblia até diz: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, o nível em que você está, começa a praticar a palavra, começa a semear os seus dízimos, as suas ofertas, falar de Jesus às pessoas, orar. A Bíblia diz: quem crer, há uns que não vão crer, mas quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, porque às vezes pessoas têm demónios, andam em bruxarias, feitiçarias, maçonarias. Há pessoas dos governos que às vezes andam em maçonarias e depois dizem: não tenho religião. Muita gente que diz que não tem religião tem uma religião. Olha, vai à vidente, consulta os horóscopos, faz rezas, todas essas coisas, tem defumadores em casa e não tem a religião.
pois tem demónios lá em casa. E às vezes pessoas da autoridade têm demónios lá em casa, não têm Deus. É tempo de arrependimento, é tempo de mudar de vida, é tempo de se reconciliar com Deus, porque um dia todos nós vamos dar contas a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então arrepende, convida Jesus a entrar na tua vida e no teu coração. Não é na Igreja Católica. Deus não está na Igreja Católica. Deus não está nas pessoas que se dizem testemunhas de Jeová. E Deus não está em muitas igrejas evangélicas. Não está lá. Onde o Espírito de Deus está e há liberdade. E às vezes as pessoas perguntam quantas pessoas estão na reunião. A pergunta está mal formulada. É se Deus está na reunião. Então, segundo o seu critério, Deus está na reunião a partir de quantas pessoas? 2, 3, 20, 50, 500? Diga lá quantas pessoas é. Então, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Jesus, eu estou no meio de vós. Onde a palavra de Deus é falada, não só a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. À sexta-feira nós nos reunimos para tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Glória a Deus. Em 1 João 2, 1 a 2 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Escrevo o quê? Para que não pequeis. Glória a Deus. Mas se alguém pecar, e a Bíblia diz que não um justo nem um sequer, mas se alguém pecar, se alguém falhar, diz que todos pecaram, todos falharam, mas se alguém pecar, temos um advogado. Glória a Deus. Há pessoas que têm um advogado A, B ou C, pagam muito o advogado, um contabilista, isto e aquilo, temos um advogado para com o Pai. Até quem é esse advogado? É Jesus Cristo justo. Então temos um advogado que nos justifica, nos liberta, e aqui para nós que ninguém nos ouve, toda a gente nos ouve, glória a Deus, que em todas as coisas somos mais que vencedores. Então quando vamos ao tribunal, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Então à sexta-feira viemos ao tribunal de Deus, apresentar a nossa causa, glória a Deus. Mas eu fui culpado, apresentar a nossa causa, e temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo justo, aleluia. Então em todas as coisas nós somos mais que vencedores, porque temos um advogado para com o Pai, glória a Deus, para com o Pai perante os homens, glória a Deus, que é Jesus Cristo justo, glória a Deus. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Ele já pagou as nossas calções. Você antes que foi um malandreco, fez lá umas coisinhas, e você sabe que fez. Olha, diga a Jesus: Senhor, eu fui um malandreco, fez isto, fiz aquilo, mas Senhor, Tu és o meu advogado, ajuda-me. E Deus o ajuda, glória a Deus. Mesmo você sendo um malandreco, glória a Deus. Jesus diz que é propiciação pelos nossos pecados, mas não diz só isto. E diz não somente pelos nossos pecados, mas para os pecados de todo o mundo. Então, para os meus pecados, para os pecados da avó, da Isabel, do João, dos outros irmãos todos, de todo o mundo, da sua casa, da sua família. Então a solução é nós nos agarrarmos a Jesus. É nós ouvirmos os ensinos de Jesus. É nós ouvirmos a verdade. Tens que ser condenado, tens isto, tens aquilo, mas eu vi que fiz mal e tal. Temos um advogado para com o Pai. E quem é esse advogado? Quanto é que tenho que pagar? Mas eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Temos um advogado para com o Pai. Um dia um irmão foi acusado injustamente e foi a tribunal. E lá as pessoas que o acusavam, em Lisboa, nos tribunais lá em Lisboa, levavam bons advogados. E ele simplesmente confiou em Jesus.
e acusaram e fizeram 30 por uma linha, como se costuma dizer, e o advogado, a sentença final do advogado, perdão, do juiz, disse: não se vê nenhum mal neste homem. Não se vê mal algum neste homem. E absolveu completamente. Esse irmão também assiste às minhas mensagens, sei o nome perfeitamente dele, esteve no sítio onde eu esteve, então Deus abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E que siga o rumo do Senhor para a sua vida, sempre confiando em Jesus. Porque só Jesus é o caminho, a verdade e também a vida, em nome de Jesus. Nós começamos a nossa caminhada, temos que continuar a caminhar. A pessoa diz: eu sou cristão há 20 anos, esticam a seu peito. Há 30 anos, eu sou aqui o bispo, eu sou apóstolo. Pensam que no reino de Deus é como no exército. Sou um soldado, e depois vai para a escola de sargentos, e depois fica em sargento-mor, que é o posto máximo dos sargentos, e depois fica aspirante, e depois fica alferes, e depois fica tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, brigadeiro, general. Então, alguns pensam que general, eu sou um apóstolo. Então, mas é apóstolo porquê? Isso nem intimida nada, não os demónios, não nada. Se Deus os chamou realmente para isso, glória a Deus. Mas se você se intitula só como apóstolo, isso nem impressiona nada a ninguém. Nem atrai pessoas a Cristo, glória a Deus. Uns dizem: eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou profeta. Sabe o que é um profeta? Profeta não é aquele que fala a palavra de Deus em existência. Devemos falar. Profeta não é aquele que fecha muito os olhos, assim diz o Senhor. Profeta é simplesmente um porta-voz de Deus, que fala debaixo da unção de Deus. Porque se Deus lhe falou, mas fala a mesma coisa que Deus lhe falou fora da unção de Deus, é falso. Então, um profeta é simplesmente um porta-voz de Deus. É um embaixador de Deus aqui na terra. Então, profetas são a voz de Deus aqui na terra, glória a Deus. E a Bíblia diz, Jesus diz, que Deus deu uns para apóstolos e dá a apóstolos, deu outros para profetas, na hierarquia, primeiro apóstolo e depois profeta. Não, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, querendo que os irmãos cresçam, glória a Deus. Mas voltando à sexta-feira, e à sexta-feira nós vamos lutar. Há pessoas que vão para os tribunais, esfolam-se, gastam um monte de dinheiro, isto e aquilo. Sabe o que é que nós fazemos? Viemos à sexta-feira lutar pela nossa causa, glória a Deus, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelas nossas finanças. Havia um pastor que se chamava Paul Yom Quichot, depois Deus mudou o nome dele para David Yom Quichot. E pessoas desenganadas dos médicos tinham isto, tinham aquilo, ele tinha lá uns montes de oração, umas cavernas de oração. Não quer dizer que a pessoa tenha que orar numa caverna de oração. As pessoas se juntavam e oravam, doenças incuráveis, situações difíceis de resolver, iam lá e oravam e pagavam o preço orando, às vezes um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses. Epá, mas tanto tempo. Às vezes no tribunal as coisas levam anos. E alguns malandrecos do governo fizeram falcatruas, alguns esqueçam-se, alguns até acusam o governo e já não se lembram e são corretos, isto e aquilo, e têm a consciência limpa. Mas sabe uma coisa? A Deus ninguém engana, Jesus é o Senhor. Então devemos de orar para que a vontade de Deus seja feita na terra em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, glória a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, declaro que o teu reino está em mim, seja feita a tua vontade,
assim na terra e na nossa vida como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, a nossa causa, defende a nossa causa. O pão nosso, suprimento total e abundante de todas as nossas necessidades. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, e tantas vezes isto acontece, mais pessoas têm picadas nos joelhos. Se a Deus deve gostar muito de curar problemas de joelhos, glória a Deus. Há tantas reuniões que eu ministro problemas de joelhos. Deus ama as pessoas, não sabia que tanta gente tinha problemas nos joelhos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, cura sobre os seus joelhos. Todas essas picadas, há pessoas que levaram infiltrações ou injeções de líquidos nos joelhos, nas articulações. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, basta unção e do poder de Deus em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi danificado seja reconstruído em nome de Jesus. Fale cartilagens novas em existência, tudo provocava a dor nos joelhos, o mal-estar seque desde a raiz em nome de Jesus. Porque Jesus é o Senhor que nos sara. Jesus é o Senhor que nos cura. Jesus é o Senhor que nos liberta, glória a Deus. E debaixo da unção de Deus, estou a semear saúde segundo o propósito do Espírito Santo. Glória a Deus. E quando nós semeamos debaixo da vontade de Deus, Deus nos abençoa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Há pessoas que têm pontadas na cabeça, dores fortes na cabeça. Há pessoas que ouvem só os vídeos, por causa das curas. Mas Deus não é curas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não esteja a assistir só às filmagens por causa das curas. A verdadeira cura, o verdadeiro milagre é a pessoa se achegar a Deus. Não é a cura do corpo. Claro que Deus cura o corpo, claro que Deus supra as nossas necessidades, mas o maior milagre é o nosso coração se converter a Jesus. Conta-se uma história verídica. Eu ouvi esta história há mais de 20 anos, que havia um gangue de droga. Ele maltratava pessoas e até matava pessoas. E era na droga, já era bebidas, era álcool, era super violento. E um dia ouviu falar acerca de Jesus. E ele, um dia foi a uma determinada igreja. Ele foi na expectativa, se visse lá Jesus, se Jesus estivesse lá, Jesus conseguia ajudá-lo e libertá-lo e ele ser uma pessoa diferente. Ele foi a uma determinada igreja. Foi um determinado lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde a verdade é pregada. Ele saiu de lá e disse, eu não vi Jesus lá, mas vi Jesus dentro de cada pessoa. E esse Jesus dentro de cada pessoa inundou a sua vida e se transformou e se converteu num grande homem de Deus em nome de Jesus. Esse é o maior milagre. É a gente se chegar a Deus, o nosso coração mudar em nome de Jesus, glória a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em 2 Coríntios 3, 4 a 6 diz assim, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa. Tive aqui uma ideia, vou fazer isto e vou fazer aquilo, foi o meu esforço, eu tenho aquele carro, mas trabalhei muito. Por nós próprios de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas eu não acredito em Deus, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus nem existe, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu não honro a Deus com os dízimos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu não preciso de Deus, Deus é para os fracos. A minha capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes, capacitados,
Então hoje eu sou uma pessoa capacitada porque Deus me capacita de ser ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra. Duas pessoas podem falar a mesma palavra, um diz que morreu, foi o céu, as pessoas ficam ali tudo com medo, não sabem o que é de fazer, mas atrás de uma libertação. Será que foi mesmo o céu? Mas já fui o céu, eu morri, é isto, é aquilo. Mas a mensagem traz libertação, traz caminhar em Jesus, temos que ver o fruto. E a pessoa fica ali com medo, não faças isto. Olha ali, olha o pecado, olha isto, foi o céu, a pessoa, ainda estou salvo, é isto, é aquilo, a pessoa fica ali com medo. O que é que traz à pessoa medo? Mas ele foi o céu. Qual céu? Então não vamos dar crédito a qualquer coisa. Se foi o céu, tudo aquilo que é de Deus aponta para Cristo. É um grande profeta, é um grande apóstolo, aponta para ele, para o ministério dele, para a exaltação dele. Será que é mesmo? Então a gente tem que ver se todas as coisas apontam para Cristo. E Deus nos chama ministro do Novo Testamento não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. E há muita gente morta nas igrejas. E o Espírito vivifica, glória a Deus. O Espírito dá vida. O Espírito dá saúde. E há pessoas que têm um objetivo. A gente tem um objetivo. Ali de termos muitas pessoas na igreja, um casal tem um objetivo. Vamos construir a nossa casa. Vamos pagar a casa. Vamos fazer aqui amor. Arranjamos 2, 3 filhos. E depois ter ali um bom carro e tal. E então se juntam no objetivo e chegam a uma determinada altura, constroem o objetivo. O objetivo já está construído. Já não há nada que os ligue. Já não tem a mesma linguagem. E a Bíblia diz em Gênesis 11, versículo 6, quando Deus queria dispersar o povo para povoar toda a terra, o povo queria se unir. Muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas à maneira deles e não é à maneira de Deus. E o Senhor disse, eis que o povo é um em todo, e tem todos a mesma língua. E isto que começaram a fazer, agora não haverá restrições para tudo aquilo que intentarem fazer. Eles tinham a mesma língua, queriam construir uma torre que chegasse até o céu, não quer dizer que literalmente chegava até o céu, é uma torre muito alta, muito alta, muito alta, e porque estavam unidos, porque falavam a mesma língua. Já viu quando a gente fala a mesma língua? Pessoas numa casa, não quer dizer que a mulher seja igual ao homem, ou o homem seja igual à mulher, os filhos cada um pode ter, mas tem a mesma língua. E como é que a gente tem a mesma língua? Quando oramos em línguas, temos a mesma língua. Quando temos o mesmo objetivo em comum, e qual é esse objetivo? É a casa, é o carro, é isto, é aquilo, não. É Oséias 6:3. E qual é esse objetivo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há rapazes que era uma namorada para ir depois casar, vou amá-la de todo o coração, vou fazer isto, vou entregar o meu coração todo a uma mulher. Não. O nosso coração deve ser entregue primeiro a Cristo. E depois ficam ciumantes, ficam doentes, ficam isto, ficam aquilo, porque a obsessão do coração deles e delas era o amor perfeito da sua vida. O amor perfeito da nossa vida, meus irmãos, é Jesus. Jesus precisa estar no lugar santíssimo da nossa vida. Não o marido. Há senhoras que vivem pelos filhos. Depois os filhos crescem, as asinhas começam a abanar, a voar e tudo. E o objetivo deles era os filhos. Ou a filha, a minha filha, divorciaram-se. É a minha filha, vivam para a filha. A filha começa a ter 15, 16, 17, 18 anos, depois arranja um namorado e a filha já não quer estar com ela. E ela entra em frustração, em depressão. Porque o objetivo da vida dela era a filha. Mas o meu objetivo é aquele trabalho. É entrar para o Estado.
Se você soubesse tantas coisas. O nosso primeiro objetivo deve ser conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não amar a esposa de todo o coração, amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração. E depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, prioridades têm que estar na nossa vida e no nosso coração, glória a Deus. E às vezes Deus permite coisas a determinadas pessoas para evitar coisas à frente, desastre à frente. Então, as pessoas que oram, que buscam a Deus, o Senhor sempre ajuda e sempre orienta. Pessoas que não oram, querem viver a vida à maneira dele, Deus deixa à mercê deles. Glória a Deus. Hebreus 10:35 diz assim: não rejeiteis a vossa confiança, ou a nossa confiança em Deus, que tem grande e avultado galardão, recompensa. Porque necessitais de paciência. Paciência é a persistência. Para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que é a promessa? Aquilo que Deus promete. E o que é que Deus promete? Vida longa. Amados, este vá bem em todas as coisas. Eu ontem estava à noite, estava a orar, mas não estava a orar em línguas. Estava a orar, mas não estava a louvar. Estava a orar, mas estava-me a unir ao Senhor. Glória a Deus. Amados, este vá bem em todas as coisas. Deus deseja. E eu me uni ao Senhor também. O meu coração se unia ao Senhor. Desejo-te vá bem em todas as coisas. Eu também desejei aqui a ter meu coração e desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. E o meu coração se alinhou com a palavra de Deus. E os dois são um. Não é Deus que se vai alinhar connosco, nós é que nos alinhamos com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, um dia o pastor Cana-Sagan, no tempo que ele estava na terra, ele era um profeta de Deus, era para morrer aos 18 anos, tinha doença incurável, viveu sobrenaturalmente até aos 80 e tal anos. Ele foi orar por uma pessoa que estava muito enferma. E ele chegou lá, começou a declarar a palavra, a louvar a Deus, e a presença de Deus desceu lá. E Jesus lhe apareceu. E o pastor Cana-Sagan disse: Jesus está aqui, Jesus te quer ajudar, te quer curar. E a pessoa começou a dizer: mas eu não posso ser curado, mas eu não posso ser curado, mas eu não posso ser curado. E Jesus disse ao pastor Cana-Sagan: não há nada que eu possa fazer. Já vi, a gente tem que nos alinhar com Deus. Temos que nos unir com Deus. A Bíblia diz: amados, este vá bem em todas as coisas. Eu declaro também para mim. Eu sou amado, Deus me ama, eu sou amado. Diz: este vá bem em todas as coisas. E eu concordo com Deus também, não só de boca, mas no meu coração. Diz: este vá bem em todas as coisas. Faça esta oração agora no seu coração. E que tenhas saúde. Sabe? Deus quer que a gente viva em saúde. Assim como bem vai a tua alma, as tuas emoções. Unirmos a Cristo. Unirmos a Cristo. Unirmos à palavra de Cristo. Então estava ali eu, estava o Espírito Santo e estava a palavra viva. Estava eu, conforme estou aqui, estava o Espírito Santo e está aqui, e estava o Verbo ou a palavra. E eu me unia a Cristo. Já vi, às vezes a gasolina ou o combustível do nosso carro gasta-se. Às vezes o meu coração fica vazio. O que é que eu faço? Vou à bomba, no caso do carro,
e abasteço o carro. E às vezes o filtro fica entupido e emite um produto para desentupir o filtro de partículas. Às vezes a gente fica entupido com ansiedades, com preocupações, com isto e com aquilo. Então me une a Cristo. Então quando a gente medita na palavra com o Espírito Santo e com Jesus, nós desentupimos o nosso filtro de partículas. Nós nos desobstruímos para ter uma comunhão com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. E eis que o Senhor Jesus e o Senhor e Espírito Santo de Deus estão aqui hoje neste local, visitando cada um de nós, visitando cada pessoa que nos assiste. Jesus está de braços abertos e está suprindo as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Simplesmente abre o seu coração e receba todas as nossas necessidades. Aleluia. Ele faz isso para que o nosso gozo se cumpra. Há pessoas que têm pontadas na coluna todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Há pessoas que têm contestado inclusivamente as pregações do profeta. Mas Deus te ama e está curando hoje. E vais agarrar na tua semente e semeares no profeta como gratidão. Como gratidão, como gratidão. Há pessoas que têm ouvido a palavra de Deus e têm ficado revoltadas no coração. Mas eis que o Espírito Santo de Deus tem contendido contigo à noite. Tem contendido, e é tempo de te arrependeres, é tempo de mudares o teu coração e agarras numa semente e semeias no profeta. Sim, no profeta. No profeta. Sim, no profeta. E eu falo isto debaixo da unção de Deus. Há coisas que nunca devemos brincar. Quando a gente tem Deus na nossa vida e o Espírito Santo, nunca devemos brincar. Um dia o povo estava lá numa igreja, Ananias e Safira, venderam uma propriedade, pronto, quiseram vender, o dinheiro era deles, tudo na boa. Não tinham que fazer isto ou que fazer aquilo, mas quiseram vir tentar a Deus. Olha, está aqui todo o dinheiro da propriedade, isto e aquilo. E os apóstolos disseram, tu não enganaste, nem não estás a enganar a homens, estás a enganar a Deus. E naquele mesmo momento ele morreu. Passado algum tempo entre a esposa, a mesma coisa a mentir a Deus, e também foi levada, também partiu da terra, também morreu. E você pergunta, está salvo? Não sei. Mas com Deus, com o Espírito Santo de Deus, não se brinca. E há pessoas que têm feito as coisas que são erradas aos olhos de Deus, e têm passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e mais. E parece que tem tudo corrido bem. Mas Deus está a dar tempo para você se arrepender, para mudar de atitude. E eis que Deus está traçando um risco sobre a sua vida. 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 E Deus já lhe falou várias vezes, para que não partas prematuramente da terra, arrepende e muda a tua atitude, o teu coração. Com Deus não se brinca. Com o reino de Deus não se brinca. Glória a Deus. Eu tinha mais para falar, mas glória a Deus, para não prolongar muito a reunião, glória a Deus, só quero falar mais aqui uma coisa ou outra também, acerca de alimentar a fé. Diz a Marcos 11, 12 e depois versículo 14, 20 a 23. Eu já li muitas vezes isto, já
Já declarei muitas vezes esta palavra, mas ontem meditava também nesta palavra, sobre alimento da fé. Aquilo que nós nos alimentamos, é isso que nós vamos ter na nossa vida. Eu queria falar aqui de Marcos 11:12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus e os seus discípulos foram para um determinado lugar chamado Betânia. Teve fome. Daqui a bocado eu também tenho fome. Gosto de almoçar ao meio-dia, mas avançando. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Pronto, não achou folhas, porque não era tempo de figos. Ponto final. E Jesus falando disse à figueira. Jesus falou disso à figueira: nunca mais coma alguém frutos de ti, ou seca desde a raiz. Mas Jesus disse outra coisa: nunca ninguém coma frutos de ti para sempre. Não disse, olha, saca, secou, depois passados uns anos, para sempre. Decretou para sempre. Da maneira como a gente ora é importante. Nunca mais como alguém caroço seca desde a raiz, está bem, mas para sempre. Diga comigo, para sempre. Para sempre. Nunca mais como alguém frutos de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. E os 12 discípulos, não quer dizer que tivesse os 12 aqui, podia estar um aqui, outro ali. Jesus falou alto: nunca mais ninguém coma frutos de ti. O que é que Jesus está para ali dizer? Jesus às vezes tem estas maluquices, mas pronto, a gente não percebe, mas pronto. E diz que os discípulos ouviram isto. Pelo menos 2, 3 ouviram, não quer dizer que todos ouviram. E eles, passando pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, há coisas, ouça bem isto, ficam no lugar onde nós oramos. Há pessoas que dizem assim: esta casa é minha, nunca vão conseguir vender esta casa. Há mulheres que dizem: tu és meu, se tu me largares, nunca mais vais conseguir estar com ninguém. E diz que eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, e Pedro, lembrando-se, há coisas que ficam no sítio, orações que ficam nos sítios. Há pessoas que amaldiçoam: eu sair deste emprego, ninguém fica aqui neste emprego. E as pessoas que vão lá para aquele emprego adoecem, fazem isto, fazem aquilo, sabe porquê? Ficou palavras lá. E Pedro, lembrando-se, disse: mestre, esta figueira que tu amaldiçoaste se secou. Porque é que Pedro se lembrou naquele sítio? Que as palavras ficaram lá. Palavras permanecem em sítios. Impede às vezes coisas de progredir, pessoas de progredir, sítios de progredir. Ninguém vai conseguir vender este carro. E assim acontece. A não ser que venha uma autoridade superior e destruísse. Há um ministério que amaldiçoavam líderes. Tem que haver uma autoridade superior para destruir isso. E pede, lembrando-se disto: nesta figueira que tu amaldiçoaste, se secou. Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Tende confiança em Deus, nas promessas de Deus, na autoridade que Deus te deu. Se há coisas que não estão a funcionar na sua vida, destrua palavras negativas no nome do Senhor Jesus. Nunca vais conseguir arranjar ninguém. Destrui isso em nome de Jesus. Jesus respondido disse: tende fé em Deus, porque é verdade vos digo, qualquer que disser este monte, este problema, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, acreditar que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Outras palavras às vezes são pronunciadas pelas próprias pessoas, por desconhecimento. Diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida, existe morte e existe vida. Mas eu sou cristão. A morte e a vida estão no poder da tua língua. A língua é no teu espírito. Está à nossa disposição. A língua é como se for um balde.
atrás do nosso espírito e da nossa mente o que está lá. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto. Então, se a pessoa anda só a falar negativismo, incredulidade, problemas, vai atrair problemas à sua vida. Então, temos que nos unir a Cristo, concordar com Cristo, declarar aquilo que Deus declara. Amados, este vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde assim como bem vai a tua alma, glória a Deus. A palavra deve estar junto de nós. Mas falaram aquilo de mim, disto e daquilo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Glória a Deus. E declararmos a palavra viva de Deus. Destruir palavras e declararmos a palavra viva de Deus. Eu habito no teu esconderijo, à tua sombra eu descanso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Mas dos homens ou das mulheres, todas as minhas enfermidades. Mas dos rapazes ou das raparigas, dos rapazes e das raparigas, dos jovens ou dos menos jovens, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, até dos bebés, sim. E todas as nossas dores levou sobre si, glória a Deus. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Mas o bebê não cometeu transgressões, mas cometeram os pais dele, os avós, os bisavós. Foi moído por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, a paz, uma oração de paz, paz. Paz é a resolução de todo e qualquer problema. Estava sobre ele, paz. Então você declarando paz com fé é uma oração que engloba muita coisa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu declaro paz aqui. Declaro paz, declaro paz, declaro paz. Declaro paz para pessoas que me ouvem e que creiam. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas, fomos sarados. Glória a Deus. Tomar posse daquilo que Deus já nos deu em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir a alguém que me traga a Santa Ceia. E a Bíblia diz em Gênesis 14, 18, e Melquisedeque, obrigado, pode ir. E Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém, trouxe pão e vinho. Então hoje Melquisedeque também está ministrando pão e vinho a cada um de nós. Em Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque ministrou a Abraão. Hoje Melquisedeque, rei de Salém, que é Jesus, está nos ministrando a Santa Ceia. O pão que simboliza o corpo de Jesus e o vinho que simboliza o seu sangue. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou e disse: bendito seja Abraão. E hoje Deus nos abençoa e diz: bendito seja cada um de nós em nome de Jesus. Que seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Deus entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Problemas, ansiedades, dívidas, Deus entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Situações por resolver, Deus entrega os inimigos nas nossas mãos. E diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Deu gratidão a Melquisedeque. Então nós vamos tomar com fé, em nome de Jesus, glória a Deus, o pão e vinho que Melquisedeque nos está a ministrar. Glória a Deus. Nenhum mal me sucede, nem praga alguma chega à minha casa. Há mais pessoas que têm problemas nos joelhos. Joelhos direitos, em nome de Jesus. Eu falo a unção de Deus sobre joelhos, joelhos, joelhos.
Não sabia que havia tantos joelhos que precisam de ser curados. Cada pessoa tem 2 joelhos, glória a Deus. E muitas pessoas com problemas nos joelhos, Há pessoas com problemas de picadas nos ombros. Fala a unção de Deus, fala cura em nome de Jesus. Creio que Deus quer curar pessoas com problemas nos joelhos, senão as pessoas como é que podem andar, como é que podem pregar o Evangelho. Glória a Deus. Eu já tive um problema na planta dos pés, não podia correr. E durante muitos anos corria, mas não podia correr. E um dia estava numa reunião num amigo, ele disse, Deus está curando pessoas de problemas nos pés. Ele gritava, Deus está curando pessoas de problemas dos pés. Ele gritava, Deus está curando pessoas de problemas nos pés. Mas ele não viu nada e gritava, Deus está curando pessoas de problemas nos pés. E eu senti uma unção de Deus, Deus também está curando pessoas com problemas nos pés. E na altura senti uma unção de Deus nos pés. Agora também estou sentindo uma unção de Deus nos pés e há pessoas que estão sendo curadas nos pés. E eu até antes tinha dito no meu coração, e às vezes ali pé do bazar, Senhor, corri tanto, agora tenho problemas nos pés, não consigo correr, dá-me a planta dos pés, fico cansada, a planta dos pés fica cansada. Senhor, Senhor, cura-me, Senhor, que a tua palavra se cumpra na minha vida. E Deus ouviu a minha oração. E glória a Deus. Já viu um rei? Confiou no médico? Olha, morreu. Então, mas ele tinha que morrer, mas morreu antes de tempo. Eu confio em Deus e Deus sabe. Não estou a dizer isto por dizer. Deus curou-me dos pés. Deus curou-me dos pés. Para quê? Para pregar o Evangelho. Então Deus hoje cura problemas de pés e eu sinto um calor sobre pés. Pessoas têm torce nos pés, não sei se é atletas, se é futebolistas, se é outras pessoas quaisquer, glória a Deus. Põe honra a Deus também, gratidão, semeia no reino de Deus. Pessoas com problemas nos joelhos, pessoas com problemas nos ombros. Jesus ama as pessoas. E Jesus curou-me dos pés. Mas sabe uma coisa aqui que ninguém nos ouve? Jesus curou nos pés e outra vez vou para o atletismo isto e aquilo. Mas, glória a Deus, ainda ontem corri, gostei do treino que fiz, mas, em primeiro lugar, não é o atletismo, nem os amigos, é Jesus. Então, Jesus cura-te dos pés para quê? Para pôr os óbios à frente de Jesus? Mas e tal, nem e tal, nada, é Jesus em primeiro lugar, o resto é conversa. Buscar primeiro o reino de Deus. Pois já tens tempo o quê? Deus dá 70, 80, 90 anos, tenho visto tantas pessoas que têm falecido nos últimos dias e agradeço a Deus. Porquê é que eu estou cá? Para andar preocupado? Não, para trabalhar. Claro, trabalho, mas a primeira razão não é para trabalhar. É para anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Brincando um bocadinho. O verbo trabalhar, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos. Vós trabalhais e eles trabalham, não é, Karina? Qualquer coisa assim. Então Deus quer que as pessoas trabalhem, não sejam preguiçosos. Há pessoas que andam sempre a pedir dinheiro. Tem que trabalhar, amigo. Eu oro por si para arranjar um trabalho, não me passa dinheiro. Porque eu não sou suposto dar dinheiro a ninguém, sou suposto dar a Jesus. Glória a Deus. E agora vamos semear no reino de Deus, vamos semear com fé, porque Deus ama o que dá com alegria. No outro dia estava a ouvir um pastor que dizia que Deus supra as necessidades não de acordo com o país dele. E eu disse, isto é também para mim, aleluia. Então a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades. Não de acordo com a economia do Algarve, nem de Portugal, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos, mas de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. E Deus diz, olha, dai, mas dou para quê? Eu um dia perguntei a Deus, mas porquê é que eu tenho que dar? Porque quando eu dou, eu me abro. Dai, ajuda, semeia, a gente se abre, ser misericordiosos. Dai, estamos agora a falar de dinheiro, dai, a gente se abre. E ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Aleluia. Veja, um pastor que queria construir uma igreja.
Foi juntando dinheiro, para depois comprar um terreno, fazer obras e tudo correndo. E orava a Deus. Aleluia. E orava a Deus. E todos os dias orava, obrigado Senhor, tenho as necessidades todas supridas. E Deus um dia disse, olha, agarra dinheiro e semeia todo aquele dinheiro num homem de Deus, noutro homem de Deus. Epa, fogo, mas eu tenho dinheiro junto para as obras, isto e aquilo. E à medida que ia orando, dia após dia, Deus continuava-lhe a dizer, agarra nesse dinheiro e semeia. Oh Senhor, mas só temos este dinheiro, agarra nesse dinheiro e semeia. Disse, epa, se Deus está a dizer, quem sou eu para não obedecer? E agarrou no dinheiro e semeou. Passado algum tempo, juntou mais algum dinheiro. Deus disse, olha, agora semeia ali no outro ministério. Oh Senhor, a tia gente, mas confiou em Deus. E semeou. O tempo foi passando. Deus usou-se de alguém, deram um terreno de graça para a igreja, semearam um terreno para a igreja. Começaram as obras, era caminhões a chegar de brita, de areia, de betão, pessoas que se ofereciam para fazer obra, diz que terminou a igreja praticamente a custo zero. Os matos de Deus é semearmos primeiro para colher depois. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus promete suprir sempre todas as nossas necessidades. Isabel, há uma música que diz, o nosso Deus nunca falhou. Vamos ficar só aqui. E as promessas que Ele fez estão de pé, estão de pé. Eu sei que o seu nome é já, o seu nome é já. Declaramos a vitória neste momento e nesta hora. Pela nossa fé, o nosso Deus nunca falha. E se falhar, não falha. As promessas que Ele fez estão de pé, estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Declaramos a vitória neste momento e nesta hora. Pela minha fé, pela minha fé. Há pessoas que estão sentindo como um calor assim na zona das pernas. Deus está curando, está ajudando. Eu falo em nome de Jesus, a unção de Deus também sobre as suas pernas, em nome de Jesus, sobre os seus joelhos, sobre as suas articulações, em nome de Jesus. Falo saúde divina sobre si, em nome de Jesus. Aleluia. Nós agora vamos semear no reino de Deus e vamos terminar a reunião em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Declaramos boa semana a todos, em nome de Jesus. And God bless you, para os ingleses. Boa semana a todos. Irmão, hoje esqueci-me de trazer o bigode ou de fazer o bigode. Espero que na próxima semana eu traga o bigode. Glória a Deus. Aleluia. Boa semana a todos, em nome de Jesus. Porque é que eu digo estas coisas? Olha, às vezes também gosto de brincar, sou o João Silva. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.